eu sempre lidei muito bem com essa questão da pressão de ser filho dele, porque isso nunca me afetou ao ponto de... Tanto é que, assim, eu sempre falo assim, devido às proporções, e eu sei muito bem me colocar na posição que aconteceu comigo, de ter tido uma carreira de... Cara, eu me profissionalizei em 2001. E eu fui aposentar em 2017 no Boa Vista. Então, foram 17 anos jogando profissional, independente em que nível eu joguei, quais clubes conquistei, enfim. E depois joguei muito tempo em time pequeno. Eu me orgulho da minha carreira porque é difícil pra caramba você vencer. Vencer que eu digo virar profissional. Eu falo muito, independente de quantos jogos eu joguei, você, cara... No meu caso, eu realizei o meu sonho de ter jogado a camisa do Flamengo. Mas quantos jogadores no mundo queriam ter jogado profissional? É a ponta do funil, aquilo ali, chegar no Flamengo. Eu joguei, independente se foram 2 jogos, ou 3, ou 1. Cara, eu joguei com um profissional do Flamengo. 99% do futebol não chega nem em Série A. Exatamente. Então eu joguei, eu realizei meu sonho. Ficou abaixo da expectativa, queriam ter visto, podia ter jogado. Não sei. Se não fosse filho do Zico, podia ter atingido tal nível. Eu ouço muito isso. Eu não sei. Não dá pra saber. Nunca vamos saber. Agora... Eu acho que atrapalhou, não é nem que atrapalhou, porque assim, o que me incomodava sempre não é nem a questão da pressão de imprensa, de torcida, isso aí nunca me incomodou. Eu sempre joguei base, o pessoal quando sabia que eu era filho do Zico, torcida me xingando o tempo todo. Eu joguei alguns jogos na base com a camisa 10 do Flamengo, era o tempo todo me xingando porque eu jogava na posição dele. Eu nunca me incomodei com isso. Tranquilo, não respondia, não ficava fazendo sinal pra ninguém, sempre na boa. Eu era xingado o jogo todo, não tem problema. Faz parte da profissão que a gente escolheu, né? Crítica de torcida, isso aí nunca me incomodou. O que me incomodava, e aí que eu acho que isso atrapalhou, é a falta de oportunidade de pessoas, porque existiam 2 preconceitos comigo, que eu acho ruim. E acho que existem alguns até hoje. O de comparar com meu pai, quem é profissional, ou seja, um treinador te julgar pelo que você... Se você é filho, cara, tem que ser dentro de campo. E por você ter condições financeiras. É verdade. As pessoas abordam um pouco esse tema. No futebol é o contrário isso, né? Quem tem condições geralmente sofre o... Exatamente. E tem que quebrar essa barreira. Quebraram-se alguns. Alguns jogadores venceram e vem de condição Kaká, melhor. Exatamente. E, cara, isso não pode existir. Chegou dentro de campo, você correr igual, se jogar igual, independente da cor, do gênero. Cara, isso não existe. É chegar dentro de campo e jogar. Entendeu? E tinha esse preconceito. Eu sofri muito. Não só eu, como outros companheiros chegavam de carro, aquela coisa de playboy, branquinho, dinheiro, não sei o quê, pô, entra com motor. Cara, isso não existe, irmão. Chegou lá, independente de que você tem que jogar. Isso é sacanagem. E aconteceu muito isso. Comigo e com outros jogadores que eu vi. Na base, principalmente, é o que mais acontece. Porque o preconceito é do treinador. O cara chega e fala assim, pô, meu irmão, tem o JP tá lá, tirando o o lugar Lucas. de quem... Pô, o JP tem mais dinheiro que ele, vamos botar o Lucas pra jogar. Que isso, cara? Se tu joga mais que o cara, irmão, tem que jogar você. E não, era isso. E aí, pô, eu acho isso... E aconteceu muito comigo isso. Então, acho que isso afetou. E o fato de ser filho do Zico, para algumas pessoas, por exemplo, isso que eu falei no Flamengo, depois que eu soube essa viagem do Uruguai, por exemplo, eu soube depois pelo falecido Espinosa, que os caras, os dirigentes ligaram para casa dele. No dia que ele soltou a lista, ligaram para ele, pô, por que tá levando o Thiago pro Uruguai? Ele, como assim, cara? É jogador. Porque o cara jogou. Não, ele falou, É pô. ele que decide. Não, e ele jogou falou assim, ontem. e ele falou assim, pô, a gente acabou de fazer um treino na Gávea, o cara fez um gol, como é que eu vou chegar pra ele e dizer que ele não vai? Pô, vou botar um outro que nem treinou hoje direito. Caramba. Não posso fazer isso. Pô, e o cara tá aqui, cara, por que não? Mas, pô, no nosso interesse e tal, não era. Os caras não queriam que eu jogasse. Eles tinham um receio de eu jogar, ir bem, e não ter como me tirar mais. E aí não teria interesses financeiros, depois que eu soube, interesses, sei lá por quê, de eu jogar. Então por que eu tava ali? Então usavam, então isso acho que foi o pior de ter sido filho do Zico, não por ser filho do Zico, porque as pessoas naquele momento, né, enfim, tinham essa visão boba, que não tem nada a ver, e aí eu passei por isso. Não é por isso que eu talvez não tenha chegado ali, né, e ter vencido no Flamengo, ter tido mais oportunidade, mas acho que faltou um pouco nesse ponto, principalmente no Flamengo, entendeu? Achei sacanagem. Agora, pô, tirando essas coisas, que não é que atrapalharam, pode ter sido, né? Pô, ser filho do Zico dele é maravilhoso. Primeiro pela pessoa que ele é, pelo ser humano que é, pelo pai que é, pela figura, né? Tudo que eu vivi com ele, um orgulho. Você ter hoje ele com 71 anos, você vê o como ele ainda desperta a paixão nas pessoas, a idolatria. Você vê cada vez mais Arthur, filho de Arthur,
por causa dele. Cara, isso é um fenômeno que a gente vê muito isso. Tatuagens. O que mais vê no Maracanã é gente com tatuagem do Zico, cara. cara. Talvez seja a pessoa mais tatuada. Ele é o maior eu não ídolo da duvido, história do clube com a maior torcida do Brasil. Então, E mais de 40 respeitado pelos milhões. outros, isso é muito legal, né? Então, meu pai tricolor. Eu Isso sou é tricolor muito por legal. conta dele. E ele acompanhou o futebol, principalmente o Fluminense, na década de 80 e 70, 80 mais, que o Zico era... O time do Flamengo era uma máquina. O do Fluminense era máquina tricolor também, mas o do Flamengo, campeão mundial, Libertadores, brasileiro. E ele fala, cara, o meu ídolo é o Zico. Meu pai Camisa 10 da tricolor. seleção. Ele nem fala pela seleção, não, ele fala pelo sim, Flamengo. Isso é bizarro. Porque eu, Lucas, não sei se é hoje em dia, mas eu não consigo me imaginar. Tudo bem, vai, eu gosto do Arrascaeta como pessoa. Eu gosto do Arrascaeta. Mas o maior ídolo do cara é o Zico, pô. Pra tu ver o quanto ele representa, talvez, pro Brasil. Acho que numa posição de ídolos brasileiros. E o que é legal, mesmo, né? e o que é legal que os jogadores daquela época, um pouco mais jovens, os ídolos deles são aqueles vídeos que viralizam o Vampeta falando. Ronaldo, e jogadores de outros times. O Edmundo, que é vascaíno doente. E o de ídolo fora dele é do meu pai. Brasil também. Juninho Pernambucano, o ídolo sempre dos caras pela figura da geração daquela época. Assim como pra geração do meu pai era o Pelé, da época dele, pô, o meu pai virou pra essa galera dos anos ali, que hoje tem 50, 60 anos. E aqueles jogadores que eles foram campeões de 87, que foi praticamente a base da seleção de 94. Pô, ele é ídolo de todos eles. Zinho, Jorginho, Bebeto, Renato, aqueles caras todos, Ailton, Aldair. Então, porque ele é um pouco mais velho. E a geração depois do Djalminha, do Marcelinho. Então, isso desperta muito. E essa coisa que é legal, que o Lucas falou dos outros times, se você pega, hoje, depois começaram outras rivalidades, que é legal, futebol e tal, mas, pô, você vê, cara, meu pai tem, sei lá, 800 gols na carreira, você nunca viu um gol dele, ele fazendo algum sinal pra torcida adversária, entendeu? Seja de qualquer time. Tudo. O próprio aquele jogo dele, da volta dele contra o Fluminense, que ele é aquele xingado. 4-1 que ele faz ter, que o pessoal chama de bichado, em nenhum momento, você imagina o dia de hoje, se uma torcida chama o cara de bichado, é bem capaz dele fazer um sinal pra torcida e tal, e ele não, nenhum dos gols, ele fazia questão de atravessar, E se ele até faz a um torcida gol do Flamengo. perto da torcida do Flamengo, do Vasco, ele vira, vai o outro lado, comemora a torcida dele, sempre teve essa filosofia do respeito, né? Então, e aí depois viralizaram muito a amizade dele com o Dinamite, né? Aquela, pô, no velório do Dinamite, ele entrando lá no São Januário, as pessoas, os torcedores aplaudindo ele, isso aí não tem preço, porque você não pega um desrespeito dele com a instituição Vasco, Botafogo, Fluminense. Ele fala que a única placa que ele recebeu na despedida dele de homenagem foi do Vasco. O presidente era o Calçadas, agradecendo ele os serviços prestados ao futebol brasileiro, enfim, mundial. Então isso aí, cara, E aí quando teve aquela questão da despedida do Bebeto, que ele botou, do Dinamite, que ele botou a camisa do Vasco, e isso gerou, era moleque, mas gerou uma polêmica, os torcedores do Flamengo ficaram bravos na época, alguns até xingaram ele e tal, não queriam que ele botasse a camisa do Vasco. Eu falei, cara... Pô, o cara é meu amigo. Meu amigo de infância. Se a camisa do jogo, eu acho que eu vou botar e acabou. E se fosse o contrário, o Dinamite faria também. Com certeza. Se fosse o contrário, o Dinamite também faria, que também era uma pessoa maravilhosa.